Amém, bom dia, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente mais uma manhã com vocês. Que nosso Deus seja adorado e louvado neste momento, com as palavras que Ele vai enviar através da Belinha, para que aprendamos mais sobre a santificação, um processo que nos restaura e nos traz mais para perto do Senhor. Bom dia, Belinha, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Bom dia, espero que esteja melhor Estou cheia de dores nas costas, ainda, né? não Mas tenho posição, mas estou. Vamos forte, seguir em frente. avante. Tá bem, obrigada, viu, Belinha, por estar aqui conosco. E vamos orar então. Eu faço uma breve oração, a senhora continua e iniciamos, pode ser? Eu agradeço que ores por esta situação, porque é desesperante não saberes como é que has de estar, mas vais orar por mim. Vamos. Querido Pai, Senhor dos altos céus, santo, santo, santo és tu, Senhor. Ó Paizinho de amor, obrigado por estarmos aqui reunidos, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. E muito obrigada, Senhor, por ter trazido a Belinha para nos explicar esse tema, Pai. Paizinho de amor, tu sabes tudo o que ela tem passado. São provações, Senhor. O inimigo, ele não quer que nós levemos avante a obra, mas para a tua honra e para a tua glória, Senhor, estamos aqui. Abençoa essa tua serva, Senhor. Se for da tua vontade, Pai, retira toda a dor, para que ela possa confortavelmente, Senhor, falar de ti para todos aqueles que estão com sede, Senhor. Ó Paizinho de amor, tem misericórdia. Estamos vivendo dias difíceis, Senhor, mas louvado seja Deus. Damos graças em tudo, Senhor, porque ainda temos a oportunidade de falar contigo, porque ainda temos liberdade, Senhor, para dizer a todo mundo quem és tu, para dizer a todo mundo que tu és o nosso Deus, que nós te servimos e te amamos, Senhor. Continua conosco, Pai. Derrama a tua chuva serôdia e dá-nos, Senhor, a tua paz, que transcende todo entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é o que te pedimos. Amém. Amém. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, louvado, santificado, bendito seja o Senhor, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor tem o mundo inteiro na palma das suas mãos. Amém. O Senhor é bom, o Senhor é amor, justiça, mansidão, benignidade, longanimidade. E nós somos apenas criaturas, miseráveis criaturas pecadores. Ó Senhor, confessamos a nossa natureza pecaminosa, confessamos a nossa dessemelhança do Senhor, mas também queremos dizer-lhe ao Pai que aceitamos Jesus como nosso substituto, como nosso intercessor, como nosso Salvador. Amém. E que precisamos, ó Pai, dos méritos do seu sangue sobre nós. Eu me entrego nas suas mãos, Pai. Faça o que for da sua vontade. Se for possível, Pai, ter de mim estas dores, este mal-estar que me incomoda. Conceda-me o seu Espírito, Pai, e cubra-nos a todas nós, a todos nós, com a justiça de Jesus. Amém. O Senhor tem poder, o Senhor é bondoso,
E sabemos que nada disto se compara, qualquer sacrifício não se compara ao sacrifício que Jesus fez por nós. Por isso queremos agradecer-lhe pelo privilégio de sermos participantes um pouquinho das suas aflições. Dê-nos o seu bom Espírito, Pai. É o que lhe suplicamos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Ora, sejam todas muito bem-vindas. Aqui estamos mais uma manhã para iniciar uma jornada um pouquinho acerca da santificação. É claro que há muita coisa a dizer a este respeito, mas há muito mais a fazer. E, portanto, nós vamos começar com um texto que é um texto base, que se encontra em Mateus 5, 38, que diz o seguinte: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Eu não sei se este verso vos causa algum tipo de perturbação, algum tipo de incômodo. Ele incomoda muita gente. O homem, quando ele pecou, ele perdeu várias coisas, e uma das coisas que ele perdeu foi a imagem de Deus. E a sua reação, a reação do homem, depois de pecar, foi fugir de Deus. Porquê? Porque eles começaram a desconfiar de Deus e porque o ser humano perdeu a ideia, houve uma alteração no conceito que tinham de Deus. Ou seja, deixaram de ter diante deles, porque o pecado é isso que faz, a imagem de um Deus amoroso, de um Deus carinhoso, de um Deus amoroso. E, portanto, nós sabemos que ninguém foge de outra pessoa quando se ama a outra pessoa. Nós fugimos para essa pessoa, não é dessa pessoa. Mas o pecado fez com que uma doença mental e alterou completamente a noção que o ser humano até aí tinha de um Deus de amor. Ou seja, eles passaram a ver Deus de outra forma. No fundo, foi isto que aconteceu. Eles fugiram de Deus precisamente por já não terem a visão correta acerca de Deus. Passaram e passamos a ter de Deus uma imagem, uma ideia deturpada. Até hoje. Pouco tempo depois, a imagem, a ideia que o ser humano tinha de Deus era tão errada que ele começou a adorar tudo o que aparecia pela frente. E por isso se tornaram, naquilo em que nós lemos em Gênesis, violentos, agressivos, uma maldade sem limites, ao ponto de Deus não ter tido outra alternativa a não ser trazer o dilúvio para poder conservar os poucos que ainda temiam a Deus, porque consideravam-no um Deus amoroso e acreditavam nesse caráter. Logo, pouco depois do dilúvio, sabemos o que é que aconteceu. O homem continuava a desconfiar de Deus e não confiava que ele pudesse cumprir a sua palavra, as suas promessas. E então o homem é levado a construir uma torre, a Torre de Babel, precisamente porque não acreditavam que Deus fosse fiel no cumprir a promessa de não trazer novamente outro dilúvio. E essa desconfiança levou o homem para tão longe de Deus, tão longe, que em Sodoma e Gomorra o homem já trazia mais a imagem de Satanás do que a imagem de Deus.
Ou seja, podemos dizer que nessa altura o ser humano já eram crias de Satanás. Crias de Satanás. Agora passaram 4.000 anos e como é que nós achamos que a imagem de Deus, qual era a imagem de Deus que a humanidade tinha? Pois, era uma imagem completamente distorcida, completamente distorcida. E quando Jesus veio, encontrou o ser humano de uma tal forma que era dificílimo aceitar que Deus pudesse ser aquilo que ele dizia nas Escrituras que era. Sabemos que Deus revela de 3 maneiras distintas: pela natureza, pela Bíblia, Espírito de Profecia, portanto pelos profetas, e nesta altura ele se revela também por Jesus Cristo. A Bíblia diz-nos em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor se traduz, se manifesta numa ação, numa entrega, numa dádiva, num presente. E existem 3 grandes motivos, existem mais, mas 3 grandes motivos pelos quais Deus entregou o seu Filho. Porque é que Jesus veio à Terra? Primeiríssimo motivo, para mostrar como é que era o Pai. Porque o ser humano já não tinha a noção, de maneira nenhuma, a noção correta de como é que era o Pai. Um Deus de amor, e portanto Jesus veio para mostrar exatamente que Deus é amor. Ele era a prova de como Deus é. E essa demonstração foi até o fim. Portanto, a prova é que Deus permitiu que o seu próprio filho, a coisa mais preciosa que ele tinha, fosse entregue, fosse escarnecido, fosse traído, fosse chicoteado, fosse ignorado, fosse desconfiado e, por fim, crucificado, para que todos pudessem ter aquela magia que o pecado causou, não é? Aquele feitiço, porque o pecado trouxe um feitiço, leva-nos a ver um Deus que não existe, leva-nos a ver Deus como sendo castigador, um tirano, ou então alguém que não se importa, aceita tudo. Imagens que as pessoas têm de Deus, muitas vezes que não correspondem nada à realidade. É terrível, deve ser terrível um pai amar tanto os seus filhos e ver que esses filhos acham que ele é aquilo que ele não é de todo. Então Jesus veio para mostrar que Deus é amor. E a prova disso foi aquilo que ele sofreu para salvar o ser humano. Sabem que há quem pense que Deus, se Deus me ama, há pessoas que pensam assim: se Deus me ama, então ele vai me dar tudo. Não é? Ele vai me dar tudo. Só que se Deus, que nos ama, nos desse tudo, isso para muita gente seria um motivo para a nossa destruição, para a nossa perdição. Então há pessoas que, para poderem salvar-se, elas vão ter que morrer pobres. Porque se elas tivessem dinheiro, elas se perderiam. Mas elas não conseguem entender isto. Outros terão que ficar solteiros para se salvar. Porquê? Porque mulher na vida dessas pessoas seria uma perdição.
Então é preferível, como diz a Bíblia, entrar na eternidade sem um olho ou sem uma mão do que não entrar. E estes são conceitos que Deus nos transmite e que são difíceis de aceitar. Porquê? Porque nós temos, regra geral, uma noção deturpada do caráter de Deus, de quem Deus é. Então, se você é fiel a Deus e não entende muitas vezes o que lhe acontece, não devemos deixar espaço na nossa vida para duvidar de que Deus é amor e está a guiar a nossa vida completamente. Amor não é uma coisa banal. Amor é Deus. Então, este é um primeiro motivo pelo qual Jesus veio aqui a esta terra. Um segundo motivo, veio para mostrar ao mundo o contraste. E isto é muito importante, irmãos, e nós vamos depois seguir muito por este caminho. Jesus veio aqui para mostrar o contraste entre a natureza espiritual e a natureza carnal. Os irmãos certamente que se recordam o que está descrito em Mateus capítulo 17. Eu gostaria muito de sentir-me mais acompanhada, mas eu sei que é muito cedo e os irmãos têm dificuldade em abrir as vossas câmaras. Mas à medida que formos sentindo esse desejo, por favor, abram as câmaras, está bem? Para eu poder ver-vos. Nós sabemos o que é que está em Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 12. É a transfiguração. E isto é algo interessante, irmãos, porque na transfiguração, o que é que Deus permitiu que acontecesse? Eles viram a glória de Deus, ou seja, a glória de uma natureza espiritual. Agora reparem, logo de seguida, quando eles descem do monte, estavam com Jesus, viram como Jesus se transformou, viram a sua glória. Aliás, podemos ler o versículo 12, o versículo 2. Diz, e foi transfigurado, Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Versículo 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. A ele ouvi. Portanto, eles viram a glória da natureza espiritual de Jesus. Ele permitiu que eles vissem essa glória. E a natureza carnal. Vejam o que é que vem logo de seguida. Nós às vezes não vemos estes contrastes nas escrituras. Vamos ler o versículo. Vamos ler a partir do versículo 14. Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem, que se ajoelhando diante dele disse, Senhor, tem compaixão do meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos e não o puderam curar. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei aqui o menino. Então Jesus repreendeu o demónio, o qual saiu do menino, que desce, e desde aquela hora ficou curado. Então, o que é que aconteceu aqui? Jesus permitiu que logo a seguir, a eles terem visto a glória da natureza espiritual, eles são confrontados com a desgraça da natureza carnal, possuída pelo inimigo.
E eles viram a diferença. Então, a natureza carnal é uma natureza que está debaixo do domínio do inimigo. E nós vamos falar várias vezes depois sobre isto. Um terceiro motivo pelo qual Jesus veio foi que, para nos ser exemplo de uma vida espiritual, porque os verdadeiros adoradores, irmãos, sabem que há verdadeiros e há falsos adoradores. E a Bíblia diz em João 4, 23, que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito, ou seja, com uma natureza espiritual. Jesus veio aqui para mostrar onde é que a natureza espiritual leva o ser humano e onde é que a natureza carnal também leva o ser humano. Se nós lermos em 1 Coríntios 13, não vamos ler, todos nós conhecemos o que lá está. Fala de quê? Fala do amor. E em Gálatas 5, 22 e 23, fala do fruto do Espírito. E Paulo faz aqui uma ligação entre as duas coisas. Ou seja, entre 1 Coríntios, vamos fazer rapidamente aqui uma comparação entre 1 Coríntios 13, as características, e Gálatas 5, 22 e 23. Então, por exemplo, quando nos diz que o amor é bondoso, Gálatas fala-nos que o fruto do Espírito é a bondade. 1 Coríntios diz-nos que o amor tudo sofre, tudo espera. Em Gálatas diz que o fruto do Espírito é a longanimidade, ou seja, tudo sofre, tudo espera. Em 1 Coríntios diz que o amor tudo crê. Em Gálatas, o fruto do Espírito é fidelidade, ou seja, tudo crê. Em 1 Coríntios diz que tudo suporta, o amor tudo suporta. O fruto do Espírito fala da mansidão. E o que é mansidão? Tudo suporta. 1 Coríntios diz que o amor não se irrita. O Espírito diz que teremos domínio próprio, ou seja, não nos irritamos. Já repararam? Então nós temos aqui que o amor e a natureza espiritual são a mesma coisa. Ou seja, a natureza espiritual é uma natureza amorosa. Entendem, irmãos? Aqui é que está a questão. A natureza espiritual é uma natureza amorosa. Porque temos aqui um paralelo enorme entre 1 Coríntios 13, amor, e o fruto do Espírito, natureza espiritual. Acham que Jesus era assim? Sim. E se nós substituirmos a palavra amor em 1 Coríntios por Jesus, nós não vamos ver diferença nenhuma. Porque Jesus é paciente, bondoso, sofredor, não é invejoso, não se orgulha, não se porta inconvenientemente, sofre tudo, espera tudo, tudo crê, tudo suporta, não se irrita. Então, nós vemos muitas vezes pessoas na igreja durante 20, 30, 40, 60 anos e continuam da mesma forma, do mesmo jeito. Eu sei que nós temos, muitas vezes temos-nos iludido, não é? Com a ideia que tem sido passada de que dura a vida toda. Irmãos, mas a vida toda é uma vida de crescimento. E Paulo, quando ele morre aos 66 anos, sabemos que ele tinha se convertido com mais de 30, portanto, em menos de 30 anos ele estava completamente transformado. A mesma coisa aconteceu com Estevão e com outros. Em pouco tempo houve uma transformação. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, essa transformação não é uma opção na vida do cristão.
Essa transformação é aquilo que precisa de acontecer. E nós vamos aprender aqui ao longo destes dias que é apenas, não é para nós ao longo destes dias, não é, o que vamos aprender não é para nos acharmos melhores do que os outros, ou para ficar vendo, olha, aquele não é assim, olha, aquele não faz isto ou não faz aquilo. Não, o que vamos aprender aqui é para obtermos conhecimento teórico e percebermos onde é que cada um de nós tem atrapalhado o trabalho de Deus em operar a nossa transformação. Onde é que eu tenho estado a atrapalhar, a travar o trabalho de Deus na nossa transformação? Vamos ver agora um pouquinho da natureza carnal, em Gálatas 5, 19 a 21. Não vamos ler tudo, nós sabemos, talvez nos identifiquemos até mais com esta parte do que com a natureza espiritual. Os que vivem com esta natureza carnal, eles podem pensar que estão indo para qualquer lugar, mas estão indo para qualquer lugar menos para o céu. Então, o que é que tudo isto tem a ver com a minha vida, com a nossa vida? Irmãos, Deus tem um plano. Deus tem um plano para cada um de nós, um plano tremendo, e há muitas coisas que nós temos feito, até talvez sem nos aperceber, que estão a prejudicar o plano de Deus do que nós imaginamos. Vamos abrir em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 3. Verso 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. E nós às vezes podemos pensar que tudo isto se refere a pessoas que não são crentes, mas não é bem assim, porque quem é que tem aparência de piedade? São os não crentes ou são os crentes? São os crentes que andam com a Bíblia debaixo do braço, não é? Que vão à igreja todas as semanas, esse é que tem aparência de piedade. Então, vamos agora pensar, refletir um bocadinho. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Deus é amor. E em João 4,24 diz que Deus é espírito. Então, significa que natureza amorosa é natureza espiritual, já vimos há pouco. E isto é tudo aquilo que Deus quer restaurar em nós. A nossa natureza espiritual, ou seja, levar-nos a ter uma natureza amorosa. Perfeição bíblica. E no desenvolvimento desta natureza amorosa, nós estaremos no caminho da santificação.
no desenvolver uma natureza amorosa. Agora, analisando as duas passagens de Coríntios e de Gálatas, como vimos há pouco, é que nós vamos saber quais são os atributos dessa natureza espiritual, dessa natureza amorosa, porque só os que têm essa natureza espiritual é que podem adorar a Deus da forma correta, porque Deus é espírito. Não é? Importa que aqueles que o adorem em espírito. E como é que é adorar a Deus em espírito? É adorá-lo com uma natureza amorosa, que tem as características que nós vimos em 1 Coríntios e em Gálatas 5, 22 e 23. Se nós chegamos à conclusão de que não somos assim, e que nem os pastores são assim, nós corremos o risco, não é? Dos pastores estarem a ir para o inferno e nós estarmos a ir junto com eles. Quem foi o alvo que Deus nos deixou? Foi Jesus Cristo. Ele é o modelo. Não é o pastor, seja ele qual for, é Jesus. A palavra de Deus não muda por minha causa, ou por causa do pastor Bulhon, ou por causa do pastor Mark Finlay, ou por causa de outro pastor qualquer. A pergunta é, que natureza é que eu estou a desenvolver? Sabem que Adão preferiu ouvir a Eva. A Eva preferiu ouvir a serpente. E nós? Nós precisamos ajudar a Deus a desenvolver a natureza espiritual, uma vez que a que nós temos é a natureza carnal. Agora, se nós vivemos brigados com os nossos irmãos, isso é um sinal de que Deus, ou melhor, que eu ainda não permiti que Deus mudasse a minha natureza. E em relação àquelas mentirinhas que nós muitas vezes dizemos e até achamos que não prejudica ninguém, não faz mal. Isto acham que é importante? Isto é pecado. Então o que é que nós vamos fazer? Normalmente as pessoas culpam, a quem é que elas culpam? Dos terremotos, das mortes, das doenças. Eu até já tenho infelizmente ouvido adventistas do sétimo dia dizer, mas porquê é que Deus me levou o meu filho? Mas porquê é que Deus fez isto e fez aquilo? Irmãos, não é Deus que traz a morte. Isto só mostra o quão distorcida a imagem de Deus que nós temos. Quando a pessoa pensa que é Deus que faz isto, então ela vê Deus de uma forma completamente distorcida. E por isso essa noção precisa ser alterada. No livro A Ciência do Bom Viver, na página 469 e 470 diz: o mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Cá está novamente a natureza amorosa. Pelo poder da sua graça, manifestado na transformação do caráter, o mundo será convencido que Deus enviou o seu Filho como Redentor. Então, irmãos, estamos a ver como é que o mundo vai ser convencido? Diz aqui, pelo poder da sua graça, manifestado na transformação do nosso caráter. Ou seja, a mudança de termos uma natureza carnal para uma natureza espiritual, ou seja, para uma natureza amorosa.
Quando isso acontecer, o mundo será convencido de que Deus enviou o seu Filho como Redentor. Qual é a diferença entre as nossas igrejas e as outras igrejas lá fora? Muitos de nós pensamos que é o sábado. Que vergonha. Não é o sábado que é a diferença, irmãos. Sabem qual é a diferença? Eu vou-vos ler aqui no 9º volume de Testemunhos para a Igreja, capítulo 20, página 189. Reparem o que diz. Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Eu vou repetir. Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos, corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Que natureza é esta, irmãos? Esta é a natureza espiritual, ou seja, a natureza amorosa. Deus é espírito, ou seja, Deus é amor. Ser espiritual é ser amoroso, piedoso, compassivo, bondoso. Se vivêssemos isto, haveria uma centena de conversões. Não teríamos que fazer grande esforço para levar as pessoas a aceitar o Evangelho, a aceitar a Deus como seu Salvador. Estão a ver quem é que tem atrapalhado? Quem é que tem atrapalhado o progresso, a pregação do Evangelho ao mundo, a vinda de Jesus? Quem? Nós. Ou seja, o que nós vamos estudar aqui é que Deus pede de cada um de nós que pelo menos não atrapalhemos, mas que deixemos Ele fazer o milagre que Ele tanto anseia. Temos estado talvez a trabalhar de forma errada e Deus quer restaurar esta nossa natureza, não é? A natureza dele em nós. E ele precisa disso, porque neste mundo tudo o que acontece de mal, as pessoas normalmente atribuem a Deus. Elas não atribuem a Satanás, ao verdadeiro autor. Se elas atribuem a Deus é porque elas veem Deus de forma errada. É porque elas têm um conceito deturpado de Deus. E porquê que elas têm um conceito deturpado de Deus? Porque elas não veem Deus em ninguém. Percebem, irmãos? E é para isso que Deus nos está a chamar, para que elas possam ver Deus através de nós. Quem é o porta-voz de Deus para dizer-lhes que Deus não é assim? A quem é que Deus chamou para ser o porta-voz? Somos nós, a sua igreja. Mas qual é a diferença que elas veem entre nós e o mundano? É que às vezes os homens usam fato, gravata, as mulheres usam saia comprida, mas cá dentro a natureza continua a mesma. Nós invejamos da mesma forma, nós nos irritamos da mesma maneira, nós fechamos a cara quando as coisas não nos agradam, enfim. Mas quando Jesus subiu ao céu, ele disse a Pedro, vamos ler isso em João capítulo 21, versículo 15, 16 e 17. Nós sabemos o que é que ele disse a Pedro, não é? Pedro, amas-me? Apascenta as minhas ovelhas. Apascenta as minhas ovelhas. E isto era a única coisa que Jesus tinha na terra, eram as suas ovelhas. E elas precisam de ser cuidadas. Mas, para elas serem cuidadas, o que é que tinha que acontecer com Pedro? Pedro precisava converter-se. Quando te converteres. Então, irmãos, a mesma coisa acontece conosco.
Precisamos de conversão, precisamos de mudança. Jesus veio aqui para salvar, mas primeiro ele mostrou um Deus de amor. E o mundo não sabe como é Deus. E o único instrumento que Deus tem nesta terra para mostrar isto, o único instrumento, irmãos, são vocês. E sou eu. Eu gostava de deixar esta noção muito clara. Quando as pessoas vêm até nós, o que é que nós mostramos? Elas precisam de ver bondade, cortesia, compaixão, piedade. Já repararam no discurso de Pedro, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2? É um discurso extremamente simples. Aquilo é um discurso que toda a gente entendia. Mas o que é que aconteceu com esse discurso tão simples? Quase 5.000 pessoas se converteram. E isto porquê? Quando Pedro abria a boca para falar, era Deus falando. E quando Deus fala, até o surdo ouve. Até o surdo ouve. Isto é o que Deus tem querido fazer com vocês e comigo. E eu tenho sido o maior empecilho para que Deus consiga fazer isso. Não é o diabo que impede a nossa transformação, mas somos nós mesmos. É muito mais fácil nós culparmos o diabo, não é? Do que assumirmos nós a responsabilidade que nós temos. Mas a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Gálatas 5,16, Deus dá-nos uma ordem. Andai no Espírito. Não haveis de cumprir as concupiscências da carne. O que é andar no Espírito? É manifestar uma natureza amorosa, piedosa, bondosa. Vamos ler agora Romanos, capítulo 8. Vamos ler aqui vários versos e vamos nos encaminhar para o fim. Isto foi apenas uma introdução ao tema. Romanos, capítulo 8. O tema que vamos desenvolver ao longo destes dias. Vamos ler o versículo 1, 6, 9, 13 e 14. Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Versículo 6 e 9. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A natureza amorosa é vida e traz-nos paz. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olhem que isto é grave. O que é ter o Espírito de Cristo? É ter uma natureza amorosa, piedosa, bondosa. Versículo 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que é que isto significa? Todos os que manifestam uma natureza amorosa, bondosa, piedosa, esses são filhos de Deus. Vou ler-vos aqui alguns textos do Espírito de Profecia. Eu sei que nós travamos uma batalha. Reparem o que é que diz aqui. Ciência do Bom Viver, capítulo 18, página 242. Deus deseja pôr os homens em direta relação com Ele.
Ele busca estimular o senso de dependência pessoal e impressioná-los com a necessidade de direção própria. Deseja pôr o humano em ligação com o divino, a fim de que os homens possam ser transformados à divina semelhança. Deus quer, mas Deus não força. Ele convida. Satanás força, impõe, mas Deus não impõe, ele dá oportunidade de escolha. E no livro Beneficência Social, na página 82, diz assim: a perfeição do caráter cristão é alcançada quando, irmãos, tomem nota desta citação. Isto fez-me pensar muito. A perfeição de caráter do cristão é alcançada quando o impulso de abençoar e auxiliar os outros brota constantemente do íntimo. Estão a ver qual é o alvo para onde o Senhor nos quer levar? Eu vou repetir. A perfeição de caráter do cristão é alcançada, é para lá que nós estamos a querer ir, é alcançada quando o impulso de abençoar e auxiliar a outros brota constantemente do íntimo. Quando a luz do céu encher o coração e for revelada no semblante, ou seja, a natureza amorosa de Deus, é quando a luz do céu encher o coração e for revelada no semblante. Essa revisão diária dos nossos atos, ou seja, precisamos diariamente no final do dia rever os nossos atos, a nossa expressão, as palavras que usamos, o tom de voz que utilizamos. Essa revisão diária dos nossos atos, a ver onde é que a consciência aprova ou condena, é necessária a todos quantos desejam atingir a perfeição do caráter cristão. Irmãos, nunca nos deixemos adormecer sem fazer todos os dias uma revisão do nosso dia. Mentalmente, analisemos como é que nós reagimos, como é que nós falamos, porquê que fizemos desta ou daquela maneira, ou deixámos de fazer, porquê que deixámos de fazer um ato bondoso. Irmãos, isto é muito importante. Porquê? Porque aqui diz para ver onde é que a consciência aprova ou condena. Sabem o que é a consciência? A consciência é a voz de Deus a falar a cada um de nós. Consciência é a voz de Deus a querer falar a cada um de nós. Quando a consciência está pesada, quando a consciência nos acusa, prestem atenção. É Deus querendo falar conosco. Não silenciemos a voz da consciência, mas despertemos. Deus está falando comigo, e agora o que é que eu vou fazer? Vou atender? Vou me arrepender? Ou vou continuar dura? Que natureza, irmãos, é que eu tenho desenvolvido na minha vida? A natureza amorosa. Temos que fazer esta pergunta. A vida que nós iniciamos no princípio, e nós estamos no princípio do ano, será que é a mesma que tivemos o ano passado? Será que nós estamos menos nervosos, menos irritadiços, briguentos, menos rancorosos, menos preguiçosos? O inimigo tem usado muitas coisas, muito mais sutis do que nós imaginamos, para que nós não desenvolvamos a natureza amorosa.
Nós, ao longo destes dias, vamos ver várias coisas que eu sei que algumas coisas talvez vão chocar alguns de nós, mas Deus vai falar connosco e só nos cabe a nós decidir que natureza nós queremos desenvolver, se é a natureza amorosa ou a outra, se é Satanás que vai continuar a falar à nossa mente ou se é Deus a falar à nossa consciência. Que Deus nos ajude ao longo destes dias. Amém, amém. Deus seja louvado. Obrigado, Senhor, por este alimento, que possamos passar o nosso dia degustando e digerindo mais, né, desse pão que Deus enviou hoje para nós. E neste momento, então, vamos fazer as orações, né, para passarmos para a segunda fase, que é das considerações. Quem gostaria, por favor, levanta a mão. Terezinha e a Aparecida. E a Belinha pode fazer uma para encerrar? Uhum. Obrigada. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, ó Senhor, nós, ao ouvirmos tudo isto, chegamos à triste conclusão de que ainda não alcançamos o estado de perfeição que nós ansiamos para que o seu nome seja glorificado, para que o mundo seja evangelizado. E provavelmente que iremos ter consciência de que nós mesmos temos estado deixando que o inimigo nos iluda com as mentiras e nos tem levado a não desenvolver a não deixarmos que o Senhor desenvolva em nós esta natureza espiritual. Queremos suplicar perdão. E eu acho que a primeira coisa que o Espírito Santo faz quando desce até nós é convencer-nos do pecado. Nós precisamos, ó Pai, do verdadeiro arrependimento. Eu suplico ao Pai que o Senhor nos conceda o verdadeiro arrependimento. Mas também que o Senhor tire o véu que o inimigo tem colocado diante dos nossos olhos, este feitiço que não nos deixa ver a sua bondade. Eu quero suplicar a mesma coisa que o Moisés. Mostre-nos a sua glória, Pai. Mostre-nos a sua bondade, para que fiquemos tão deslumbradas, tão sensibilizadas, que a única coisa que nós queremos daqui para a frente é manifestar a mesma bondade aos outros. Que o Senhor nos conceda este privilégio, Pai. É o que lhe suplico humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Amoroso Deus e eterno Pai, Pai de infinita bondade, nós te louvamos, nós te damos graça, Pai, por estar nesta manhã na tua presença, por estar neste momento, nesta sala. Te agradecemos pela mensagem poderosa, Pai, que tanto tocou em nossos corações. Pai, estamos longe da perfeição, da santificação, que tanto nós almejamos, que estamos buscando cada dia, cada instante. Senhor, meu Deus, queremos clamar, suplicar ao Senhor que nos perdoa, nos lava com o teu sangue, mas nos dá o poder, Jesus, de sermos semelhantes ao Senhor. Dá-nos um caráter semelhante ao Senhor, nos ensina a amar. Pai, ouvindo essa mensagem, lendo os textos, ouvindo os textos que a tua serva leu aqui, meu Deus, como estamos distantes, como estamos dessemelhantes ao Senhor.
Nós não sabemos amar como o Senhor ama, nós não sabemos suportar. Ó Pai, nos perdoa, mas por misericórdia, Senhor, apressa em imputar em nós o caráter do Senhor. Apressa em nos santificar. Ó Deus, nos ajuda. Quero clamar ao Senhor por cada pessoa que está nessa sala, Pai. Cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, é porque almejamos, desejamos muito a santificação, a perfeição do caráter. Por misericórdia, meu Deus, dá-nos um caráter semelhante ao Senhor. Nos batiza com o teu Santo Espírito, nos reverte o teu poder e nos ensina, Pai, a cada dia sermos mansos, sermos meigos, sermos amorosos, sermos dóceis, pacientes, por misericórdia. Pai. Nós não queremos ser o que nós somos, que nós temos sido até aqui. Nós queremos ser transformados pelo teu poder. Nós entregamos a nossa vida diante do Senhor e pedimos, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, tome posse da nossa mente, tome posse do nosso ser, tome posse da nossa vida e nos transforma conforme a tua vontade. Dai-nos hoje, ó Deus, um dia na tua presença. Quero apresentar, clamar ao Senhor pela tua serva Belinha, Pai. Eu peço, Senhor, que cura. No início da oração dela, orou, Senhor, pela uma cura física, por um mal-estar que ela está sentindo. E nós rogamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, restaura a saúde dela e restaura a saúde de todas nós que estamos aqui, que temos algum problema de enfermidade, tanto na nossa vida, como na vida de pessoas que nós amamos, nossos entes queridos. Ó Pai, sonda o nosso coração, a nossa mente, e derrama sobre nós as tuas bênçãos, os teus milagres. Nós te suplicamos, já agradecidas, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, Espírito Santo que se faz presente conosco, queremos te louvar, queremos te exaltar e queremos glorificar o teu santo nome, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso professor, tu és aquele que foi enviaste para nos consolar e nos convencer dos nossos pecados. Pai querido, a mensagem que nós terminamos de ouvir agora nesse momento, através da nossa irmã Belinha, o qual o Senhor escolheu, nós queremos pedir ao Senhor Espírito Santo, que é o único que pode fazer isso, é nos ensinar, meu Pai, a amar. A tua palavra diz que o Senhor ia cravar a tua lei no nosso coração e na nossa mente. E nós sabemos, Senhor, aprendemos também nessa sala que a tua lei é amor. E a tua palavra também diz isso. E nós queremos pedir nessa manhã, Espírito Santo, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, meu Deus, a fazer aí uma análise da nossa vida, como diz a nossa irmã, no final do dia. Mas que nós possamos passar durante o dia, Senhor, analisando e também, Senhor Jesus, ficar atento naquilo que nós vamos fazer para não pecar contra Ti. E também para não impedir o trabalhar do Senhor na nossa vida. Mais uma vez também eu quero entregar a nossa irmã Belinha, meu Pai. Que o Senhor possa, nesse momento, estar dando para ela cura desse mal-estar, do que ela está sentindo. Por isso eu quero pedir ao Senhor Espírito Santo que abrace nesse momento e que nos ajude, e nos cure, Senhor Jesus, dessa enfermidade terrível que é o pecado. Nos ensina a amar, porque esse amor é Cristo. Portanto, Espírito Santo, nos ajude. Fique conosco, nos dê um dia, Senhor Jesus, de reflexão nessa mensagem e que nós não venhamos impedir o Senhor de fazer o trabalho na nossa vida. Tira mais uma vez esse poder ilusório da nossa vida, dos nossos familiares. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãs, eu gostaria muito de pedir vocês que orassem por mim. Eu passei muito, muito mal essa noite, muito mesmo. E de manhã nunca senti isso, uma coisa horrível mesmo. Uma dor de cabeça horrível e uma dor assim nas costas.
Queria que vocês orassem para mim. Meu nome é Fátima, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, Belinha. Bom dia, meus irmãos e irmãs. Bom dia, Fátima. Eu peço que a gente escreva os nossos pedidos de oração no chat, que tem pessoas anotando, para que encaminhar para nosso Ministério da Intercessão. Nós temos muitas irmãs em oração por todos os pedidos. Eu peço desculpa que eu fiquei sem energia em casa, tive que sair, e agora estou aqui paradinha para estar com os irmãos, ouvir a mensagem, para a honra e glória do nosso Deus, né? Mensagem maravilhosa. Eu fico pensando, ouvindo e pensando como nós vivemos uma vida toda com o inimigo tirando a verdadeira imagem de Deus da nossa mente, né? Como que a gente viveu a vida enganado com relação ao que é o nosso Deus, o amor do nosso Deus. E agora nós estamos regressando para os braços do Pai. A minha sensação é essa, né? Nós estamos regressando aos braços do Pai através do conhecimento que nós temos adquirido, através do estudo da palavra. É só estudando a palavra que a gente vai compreender completamente esse amor, se é que a gente pode, né? Nós somos limitados, eu acho que a gente não pode compreender. Mas pelo menos um pouquinho, acho que compreender completamente só no céu mesmo, quando nós estivermos glorificados. Mas Deus seja louvado. Eu agradeço muito a Deus, Belinha, por cada dia que a gente está aqui em consagração, buscando o caminho, sabe? Porque o Senhor também te enviou. Deus seja louvado. Nós vamos começar agora os nossos momentos das considerações, né? E quem gostaria de fazer as considerações pode falar sobre o que o Espírito Santo falou no seu coração, dar o seu testemunho. Pode aí levantar a sua mãozinha. Eu acho que estão todos igual a mim, pensando no que nesse amor é tão impactante assim a gente pensar que nós temos uma imagem errada do nosso Deus, né? Do nosso Jesus, que a gente fica até sem palavras. Alguém gostaria de falar? Nós vamos nos lembrar de orar pelos pedidos, né? A Ana Maria pediu oração pelo filho dela, o Cairo, que está fazendo aniversário hoje. Ele não congrega na mesma fé que a gente e necessita de Deus, né? Necessita de voltar para os braços do Pai. E Fátima também, que está passando mal, e que Deus possa também curá-la. Aparecida, seja muito bem-vinda, minha querida. Pode abrir seu microfone. A minha consideração nessa manhã, quando foram muitas coisas, né? Mas eu analisei bem, foi quando falou, né? Igual você falou aí agora, uma imagem distorcida que nós sempre temos de Deus. Não, talvez eu não esteja a expressão direito. A maneira da gente, às vezes, culpar Deus, né? Embolou tudo aqui. Ter uma imagem assim, por exemplo, igual ela disse, né? Meu Deus, por que o Senhor fez isso? Por que aconteceu isso? Por que o Senhor permitiu isso? Aí eu fiquei imaginando aqui a fisionomia do nosso Deus. Eu acho que mesmo Ele sendo amor, nós pensando desse jeito e a misericórdia dele, porque eu imagino que ele fica triste quando a gente pensa isso, né? Eu não sei se eu estou errada mais uma vez, mas quando a gente tem essa ideia distorcida, a humanidade, nós, né? Às vezes acontece algo, Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso? Por que o Senhor fez isso? Aí eu fui para a cruz, né? Tanto sofrimento, igual nós aprendemos durante a semana,
que o sofrimento de Cristo não foi só ali na cruz, mas a vida dele toda. Aí eu fiquei imaginando aqui, na hora que a irmã Belinha estava falando, como que ele não deve ficar quando a gente pensa assim, né? Eu imagino assim, é lógico que ele não vai pensar isso que eu estou pensando, né? Não, mas eu fiz tanta coisa por você, né? E você pensar isso de mim, eu tenho deixado tantos exemplos do meu amor, né? Da minha misericórdia, a humanidade pensar isso de mim, é lógico que ele não vai pensar assim, né? A própria palavra mesmo fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos iguais aos pensamentos de Deus. Mas entristece, mas eu imagino que entristece sim, né? O Espírito Santo de Deus, quando a gente pensamos isso, né? Por quê? O porquê, Senhor, o Senhor fez isso? Por que aconteceu isso? Né? Essa é a minha consideração. Eu não sei se eu expressei bem, se os irmãos entenderam o que eu quis dizer, né? Mas eu creio que sim, né? Imagina a tristeza dele, né? Por a gente ser tão assim mal agradecidos pelo que ele fez por nós, né? Então essa é a minha consideração. Foi muito bom. Eu imagino que Deus, porque podemos colocar as coisas no sentido dos humanos. Por exemplo, ter um filho ou uma filha nossa que nos vê como sendo pessoas más e que permitimos que coisas lhes aconteçam e nós dizermos, mas eu não sou assim, não fui eu que fiz isso, eu só tentei proteger-te, eu só queria que tu fosses feliz. E é um pouco a situação desesperante, não é? De Deus tentando fazer-nos compreender que Ele não é assim. Não é assim. Ele amou ao ponto de dar um filho. Quem é que de nós entregaria um filho por um amigo, quanto mais por um inimigo, quanto mais por pessoas egoístas, invejosas, maldosas? E, portanto, Deus, entre aspas, não é? O desespero de Deus é que realmente como é que nós ainda temos uma concepção dele, do seu caráter, que não corresponde à realidade. E, portanto, o objetivo de Deus é realmente, através de Jesus, da palavra, mas particularmente de Jesus, Jesus foi o reflexo, quando nós lemos realmente e estudamos a fundo a forma como Jesus reagia ou não reagia, não é? Como ele tratava as pessoas, como ele perdoava com facilidade, como ele não se irritava, como ele tinha... Há uma expressão nas Escrituras, agora não sei onde está, em que diz que Jesus se compadeceu da dureza do coração deles. E eu pergunto, nós compadecemos-nos da dureza do coração dos outros? Normalmente não. A gente tem a ideia, a concepção de que compadecer é quando alguém está a sofrer, quando alguém está a chorar, quando alguém está... É ou não? Agora, ver a dureza do coração de alguém, ver que aquela pessoa tem um coração duro, 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 e sentirmos compaixão por ela, nós não temos esse sentimento com facilidade. Mas Jesus não, ele compadecia-se da dureza do seu coração. Então, eu acho que aqui, quando nós começamos a mastigar estas coisas e a pensar assim, não, realmente, eu preciso mesmo de saber como eu posso fazer, pelo menos para não atrapalhar o trabalho de Deus em transformar a minha natureza carnal, não é? Egoísta, teimosa, invejosa, etc., etc., numa natureza amorosa, que se compadece do coração duro das outras pessoas. Irmã Belinha, essa semana nós fomos fazer o pôr do sol na casa de um pessoal aqui, e a menina leu uma meditação e
é o que eu estou fazendo. E a meditação fala, né? E se fosse Jesus? Como Jesus reagiria? Então, essa é uma pergunta que eu coloquei na minha vida, que, né, de sábado para aqui, até hoje, né, que eu possa lembrar sempre, né, nas ações assim que tiver de fazer, e se fosse Jesus, como Jesus reagiria? Eu creio que assim a gente tem mais possibilidade. Isso é, né, Deus, se a gente lembrar no momento, né? E se fosse Jesus, o que Jesus faria? Né? Eu achei muito interessante a meditação. É verdade. A gente tem que meditar na vida de Cristo, né? O Ellen White fala pelo menos 1 hora por dia, todos os dias, para a gente começar a ter, entender a natureza de Cristo. É só através do estudo da palavra mesmo. Muito obrigada, Aparecida, pelas suas considerações. E a Belinha explicou muito bem como que Jesus se compadecia da dureza do nosso coração. Compadecia não, se compadece, né, até hoje. Ele se compadece da dureza do nosso coração. Mais alguém gostaria de falar? Mais alguém gostaria de compartilhar o que a mensagem tocou no seu coração? Não havendo, então, mais ninguém, a gente vai orar para nós terminarmos o nosso culto. Alguém gostaria de orar? Então, eu vou fazer a oração. Oremos. Grandioso eterno Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu santo nome por estarmos aqui nesta manhã, por estarmos aprendendo cada vez mais de ti, Senhor, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para os enganos que o inimigo tentou impingir na nossa vida, na nossa mente ao longo de todos esses anos, Pai. Nós pedimos perdão, Senhor, porque nós não sabemos como agir muitas vezes, mas desde que aprendemos a tua palavra, nós aprendemos que a tua maravilhosa graça nos redime, e através do estudo da tua palavra, que nós vamos cada vez mais ter o colírio de que necessitamos e as vestes brancas de que tanto precisamos, Pai. Nós estamos aqui diante do Senhor para pedir que o Senhor nos perdoe pelos nossos erros, pelos nossos pecados, que o Senhor coloque na nossa mente, Pai, aqueles pecados que ainda não compreendemos ou que ainda estão escondidos, para que nós possamos esquadrinhá-los diante de Ti, Senhor, aos Teus pés, para que possamos ser perdoados e libertos da escravidão do pecado que o inimigo quer nos impor. Nós estamos aqui também, Senhor, para pedir a unção do Teu Santo Espírito na porção dobrada. Por favor, Senhor, unja-nos, dá-nos o Espírito Santo que o Senhor prometeu, que o Senhor Jesus prometeu quando subiu aos céus para interceder por nós no lugar santo. Senhor, nós precisamos hoje exclusivamente da Tua graça, da Tua misericórdia, porque nós aprendemos na justificação pela fé que assim nós vamos negar o nosso eu. E com a Tua ajuda, Senhor, nós vamos caminhar pela santificação até a glorificação, para que naquele grande dia nós possamos estar entre os 144 mil, para a honra e glória do Seu nome. Eu quero aqui humildemente, Senhor, interceder pelas nossas irmãs que estão doentes. O Senhor tome-as em Tuas mãos, Pai. Tome a Belinha nos Teus braços. Toma a Fátima, Senhor, em Teus braços, de Ana Maria, e tantos outros irmãos, Senhor, que necessitam de cura física, mental e espiritual. Por favor, Pai, visite-os. Visite os nossos lares também. Visite os nossos amigos que estão hospitalizados. Nós estamos orando e intercedendo por tantas pessoas, Senhor, que estão nos hospitais. O Senhor tenha misericórdia de nós, dos seus filhos. Eu também quero pedir por Cairo,
que está fazendo aniversário hoje. Eu quero pedir pelas pessoas que a Heloísa está dando estudo, estão estudando a Bíblia, que o Senhor também visite cada um desses seus filhos. Eu quero pedir, Senhor, pelos pedidos da Rosângela, que também foram colocados aqui, e algum outro pedido, Senhor, que eu tenha passado despercebido, mas o Senhor não. O Senhor conhece cada um. Pelos pedidos que ainda estão no nosso coração. Seja com cada um, Senhor. Faça o que lhe aprouver, Pai. Faça a tua vontade, não o que a gente pede. Que o Senhor nos deu a liberdade de pedir, de ir aos teus pés, é pelo sangue de Cristo que nós vamos. Mas nós queremos pedir que o Senhor faça exclusivamente a tua vontade, porque só o Senhor conhece o fim desde o princípio. Eu peço, Senhor, agora, eu vou despedir dos meus irmãos para começarmos o nosso dia, e eu peço que o Senhor esteja com cada um de nós, e que o Senhor nos traga aqui novamente amanhã, às 5 horas da manhã, para que nós possamos continuar na nossa jornada da consagração. Em nome de Jesus, que eu peço tudo isso e já agradeço pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz por nós. Amém. Um bom dia para todos. Eu peço que Deus nos abençoe, que a gente medite nessas palavras e até amanhã. Abraço, Belinha, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, até amanhã. Que Deus continue te abençoando, irmã Belinha. Amém. Vou estar orando pela senhora durante esse dia, viu? Ana Maria, pela outra irmã também. Amém. Um abraço para todos.